Olá, galera do nono ano, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você for ver esse vídeo, né? Essa aula que eu estou falando aqui para vocês agora é exatamente para a gente tratar sobre o bloco 7 de atividades. Aqui eu vou dar uma orientação para que vocês possam atingir a melhor nota, para que vocês tirem suas dúvidas sobre as questões. Nesse bloco 7 nós temos dois temas, que um é a questão do abastecimento e escassez de água no nosso planeta, e o outro é o aquecimento global, né? O aquecimento da Terra, né, do nosso planeta, e as suas consequências para os climas. O primeiro texto é sobre as três primeiras questões e o segundo texto é sobre as três últimas questões, né? O primeiro texto é sobre a questão 1, 2 e 3, e o segundo texto é sobre a questão 4, 5 e 6. Então, vamos falar agora sobre a questão da água. Associado ao aumento da produção industrial e agrícola, o abastecimento de água é o problema que se coloca como risco imediato à vida do nosso planeta. Então, um dos riscos mais próximo, mais imediato à vida do nosso planeta é a escassez de água. Por que pode faltar água no nosso planeta? Porque ele é muito utilizado, principalmente pela agricultura e pela indústria, que são importantíssimas para a produção de alimentos, para ofertar mais alimentos. Só que o uso indiscriminado da água potável para esses fins também gera um outro problema, que é a sede, é a falta de água, é a escassez de água para uso, para matar a sede das pessoas. Enquanto ela é utilizada muito para produzir alimento, é algo correto. Por outro, ela gera escassez, porque ela tem que ser usada de forma equilibrada. E também, claro, não tem nada a ver com esse assunto, mas grande parte dos alimentos eles são produzidos em grande escala, mas não chegam a quem precisa e acabam estragando. Então, pessoal, segundo o relatório do Desenvolvimento Humano de 2015, parte significativa do consumo de água no planeta corresponde à irrigação agrícola. Então, a maior parte da água consumida no nosso planeta, a atividade que mais demanda água no nosso planeta, que mais utiliza água, é a irrigação agrícola. Esse é o tema da primeira questão, não esqueçam. A atividade econômica que mais exige utilização de água. A primeira questão é exatamente a irrigação agrícola, que a gente vai falar sobre essa questão mais à frente. Então, essas partes destacadas aqui são exatamente as que são utilizadas nas questões. Então, na primeira questão fala sobre isso, que a atividade econômica que mais utiliza água é a irrigação agrícola, irrigação para produzir alimentos. Então, como eu falei, a agricultura associada à indústria são as atividades que mais geram esse problema de abastecimento. E aqui temos uma tabela que mostra exatamente isso. Como os alimentos, quantidade de água que é utilizado para produzir cada alimento. Então, nós temos aqui uma média mundial do uso de água para a produção, por exemplo, de produto e a quantidade de água que é necessária para produzir aquele produto. Temos açúcar, alface, arroz, milho, queijo, pão, tomate e etc. Então, aqui à esquerda nós temos vários produtos e aqui é a quantidade de água por litro para produzir um quilo daquele alimento. Por exemplo, o açúcar, são necessários 1.782 litros de água para produzir 1 kg de açúcar. Então é muito, né? Mas eu vou destacar os principais, pessoal. A carne bovina e o chocolate. A carne bovina, ela utiliza mais de 15 mil litros, em média, para produzir 1 kg de carne. É muita água, então muito desperdício de água. Então a carne é importantíssima, é fundamental, que também poderia ser substituída em alguns casos, em algumas vezes. Claro, a gente não pode ficar sem comer carne, por outros alimentos de valor nutricional semelhante, exatamente para a gente não precisar ficar utilizando tanta água. Mas o produto que realmente mais utiliza água, mais demanda água em sua produção é o chocolate. São necessários mais de 17 mil litros de água em média para produzir
1 quilo de chocolate. Então está aqui destacado. Então esse é o tema da segunda questão, que vai perguntar qual é o alimento que mais demanda, que mais necessita de água para que ele seja produzido. É o chocolate. Então esse é o tema da segunda questão. Então tudo isso, pessoal, gera problemas ambientais, essa escassez de água, e muitas vezes os países eles possuem reservas hídricas, eles possuem rios que são compartilhados entre vários países. Então temos aqui a disputa pela água, que é o tema da terceira questão. Os recursos hídricos de rios, lagos e aquíferos subterrâneos são muitas vezes compartilhados por 2 ou mais países. Por exemplo, pessoal, o rio Eufrates. O rio Eufrates ele é compartilhado por 3 países, que é a Turquia, a Síria e o Iraque. Então esses 3 países eles disputam o controle das águas do rio Eufrates. Mas a terceira questão de vocês, ela está focando exatamente, pessoal, no rio Nilo. O rio Nilo é um rio lá da África, né? No norte da África. Então esse rio, pessoal, ele nasce na metade do continente africano, passa por vários países e ele vai no sentido norte, né, do continente. Entre esses vários países, os que essa legenda aqui, esse mapa é em espanhol, então está escrito Sudão, mas é Sudão, viu? E Egito, mas é Egito. Então os 2 principais países que disputam a água desse rio, chamado Rio Nilo, são exatamente o Egito e o Sudão, que esse é o tema da terceira questão. Então, quais são os rios, quais são os países que disputam o controle pelas águas do Rio Nilo? Quais os 2 países que disputam o controle das águas do Rio Nilo? Egito e Sudão. Egito e Sudão. Terceira questão. E agora vamos exatamente para a nossa atividade, para a gente responder as 3 primeiras, que a gente agora acabou de comentar. Então nossas aulas aqui sobre os blocos vão ser dessa forma. A gente comenta o assunto e vai para as questões. Primeira questão, pessoal. De acordo com o relatório do desenvolvimento humano 2015, que atividade econômica demanda maior consumo de água no planeta? Lembre-se, qual é aquela atividade econômica que demanda a maior quantidade de água no consumo no nosso planeta, né? Então, de acordo com o relatório de desenvolvimento humano 2015, que a atividade econômica demanda maior consumo de água no planeta é a indústria, letra A, é a irrigação agrícola, letra B, é o comércio, letra C, ou é o abastecimento residencial, essa água que chega à nossa casa. Então, qual dessas 4 alternativas é a que representa aquela atividade econômica que demanda o maior consumo de água no planeta? É a indústria, a irrigação agrícola, é o comércio, é o abastecimento residencial. É exatamente essa atividade que gera o grande problema de abastecimento de água. Vocês vão relembrar aí que a gente comentou muito, né? Então vamos à segunda questão. Vocês lembram da tabela? Ou não? Eu acho que vocês devem ter esquecido, né? Mas eu vou aqui botar de novo para vocês. Então, ele na segunda questão está perguntando o seguinte: observando a tabela, eu vou botar rapidamente, né? Qual o produto necessita de maior quantidade de água para ser produzido? Tá aí, ó. Então, rapidamente, esse produto é a letra A, frango, é a letra B, manteiga, é a letra C, carne bovina, ou é a letra D, chocolate? Então, rapidamente, que produto é esse, pessoal? Então, eu fiz questão de destacar nas tabelas e nos textos onde é que está mais ou menos a resposta, se a gente acabou de comentar. Então, esse produto que demanda maior quantidade de água é o frango, é a manteiga, é a carne ou é o chocolate? Então, revejam aí. Terceira questão. Os recursos hídricos dos rios, lagos e aquíferos subterrâneos são muitas vezes compartilhados por 2 ou mais países. No norte do continente africano se localiza um dos maiores rios do mundo, o Nilo. Quais são os
país que compartilha as águas do Rio Nilo. Lembrando que o Rio Nilo é o segundo maior rio do mundo. Ele só é menor do que o rio Amazonas, que é aqui na América do Sul, que passa por alguns países e deságua aqui no nosso Brasil. Então, aqui ele está perguntando isso: quais são os países que disputam o controle das águas do Rio Nilo? Vocês lembram quais são esses países? Eu até coloquei no mapa, lembram-se? Então, não esqueçam, esses dois países seriam o Brasil e o Paraguai, a Turquia e o Iraque, o Egito e o Sudão, ou a China e o Paquistão. Então, eu até coloquei aqui no mapa e comentei várias vezes. É Brasil e Paraguai, é Turquia e Iraque, é Egito e Sudão, ou é China e Paquistão? Pois bem, então essas são as 3 primeiras questões. Agora vamos olhar a segunda parte do texto, que fala de aquecimento global, para a gente comentar as outras questões. Então, aqui pegando a parte mais importante do texto, vamos falar sobre exatamente a questão do aquecimento global. Então, uma das coisas que mais geram aquecimento global, aquecimento da superfície do nosso planeta, é exatamente o efeito estufa. E o que é o efeito estufa? Aqui é exatamente a quarta questão, viu? Que é perguntando o que é o efeito estufa. É um fenômeno natural que mantém o planeta aquecido e gera condições ideais para o desenvolvimento e a manutenção da vida do nosso planeta. Então, qual é aquele fenômeno natural que gera condições ideais para o desenvolvimento e manutenção da vida do nosso planeta? O efeito estufa. O efeito estufa. Quarta questão. Por que o efeito estufa? Porque ele retém e mantém parte do calor no nosso planeta. Porque os gases, as atividades econômicas, elas acabam por liberar gases do efeito estufa na atmosfera. Então, quando o Sol aquece o nosso planeta, parte dessa energia ela é refletida de volta para o espaço. Outra parte é absorvida pela superfície e a outra parte fica ali retida, próxima à superfície, gerando um aquecimento. Então, isso que é o aquecimento global gerado pelo efeito estufa. Então, isso é o efeito estufa. Ele é importante por quê? Porque os vegetais eles necessitam desse calor e da luz do sol exatamente para fazer a fotossíntese. E nós, seres humanos, necessitamos desse calor para a geração de energia D, que ela é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. Então, os gases de efeito estufa originam-se da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão e o gás natural, de queimadas, do desmatamento, assim como a decomposição de matéria orgânica. A liberação de CFC na atmosfera também agrava o efeito estufa. Então, o efeito estufa é aquele calor que fica retido ali próximo à superfície, que ele é importante, o efeito estufa, exatamente por gerar condições ideais para o desenvolvimento e manutenção da vida no planeta. Então, fenômeno natural que gera condições ideais para a manutenção e desenvolvimento da vida no planeta, efeito estufa. Quarta questão. Então, vamos adiante, pessoal. Falar aqui sobre a quinta questão. Acredita-se que o efeito das mudanças climáticas já são visíveis. O que é que a gente pode ver na prática sobre o aquecimento global? Quais são as suas consequências? A gente pode ver de imediato furacões, ondas de calor, seca e enchentes. Furacões, ondas de calor, seca e enchentes. Então, essa quinta questão ela vai falar exatamente um problema ambiental que não está relacionado com isso, diretamente ao aquecimento global. Então, essas mudanças climáticas geradas pelo aquecimento global, as mais visíveis são furacões, ondas de calor, seca e enchentes. A que não tiver lá vai ser a resposta da quinta, porque não vai ser algo que está relacionado a esse aquecimento. Então, vamos ver aqui também falando sobre a sétima. Então, as mudanças climáticas elas também afetam diretamente a produção de alimentos. Então,
As mudanças climáticas também podem afetar a produção agrícola e a pecuária. Tanto o cultivo como a criação podem ser afetados pelas mudanças climáticas, criando um cenário de insegurança alimentar em diversas regiões do mundo. Por quê? Nos períodos em que há estiagem, em que há seca, então o gado, as criações não vão ter como suprir a necessidade de água, não vão poder matar a sede. Então muitos morrem e grande parte do leite, da carne daqueles animais fica perdido para a nossa alimentação. Então afeta a nossa alimentação. Isso na criação, na pecuária. Na agricultura, muitos dos cultivos vão estar perdidos devido à estiagem. Mas quais são os problemas externos climáticos que geram essa insegurança, que a gente não sabe se o alimento vai ou não chegar para a gente? São eventos climáticos externos, como chuvas torrenciais e fortes secas. Então, quais são os eventos climáticos que podem afetar as áreas de cultivo e pastagem? Principalmente chuvas torrenciais, chuvas fortes e secas, principalmente secas. Então a última questão, a sexta, vai perguntar isso. Qual evento climático externo gera consequências nos cultivos e nas pastagens? São as fortes secas. Fortes secas. Então as fortes secas, elas vão afetar diretamente as áreas destinadas ao cultivo agrícola e também as pastagens. Então vamos dar uma olhada nas últimas questões da nossa atividade, as três últimas. Quarta questão. É um fenômeno natural que mantém o planeta aquecido e gera condições ideais para o desenvolvimento e a manutenção da vida do nosso planeta. Então qual é aquele fenômeno natural que gera condições ideais para a manutenção e desenvolvimento da vida do nosso planeta? É o efeito estufa, pessoal. Falamos sobre isso. São os terremotos? É o movimento das placas tectônicas? Ou é o derretimento das geleiras? Então, que fenômeno natural gera essas condições para o desenvolvimento e manutenção da vida no nosso planeta? Efeito estufa, terremotos, movimento das placas tectônicas ou derretimento das geleiras? Então, volte aí um pouquinho. Marque a alternativa que apresenta uma situação que não está ligada diretamente às consequências da mudança climática. Eu até falei lá, agora há pouco no vídeo. Então vai ter uma alternativa aqui que ela não está relacionado às consequências das mudanças climáticas, que é algo que é exatamente feito pela ação do homem, não pela questão climática em si, mas na ação imediata do homem. Até porque o clima também ele é alterado, o ser humano também altera o clima, mas essa questão aqui não está falando disso, ela está falando de algo que não está diretamente ligado à questão das mudanças climáticas. O que não está, qual a alternativa que não está ligada às consequências das mudanças climáticas? As secas, né, que é os períodos de estiagem sem chuva, estão relacionados a mudanças climáticas. Os furacões, tornados, né, que chamam, eles estão, tufões, né, que é rajadas fortíssimas de vento, estão relacionadas a mudanças climáticas? Sim ou não? A poluição dos rios, a poluição do homem, lançando esgoto, lixo e uma série de dejetos e poluentes sobre os rios, está relacionada a mudanças climáticas? As ondas de calor estão relacionadas às mudanças climáticas? Então você vai marcar aquela que não está. Seriam as secas, os furacões, a poluição dos rios ou as ondas de calor. Então é isso. E a última questão fala isso, o seguinte: marque a alternativa que apresenta um evento climático externo que pode afetar áreas destinadas a cultivos agrícolas e também pastais. Então, qual é aquele evento climático externo que vai afetar diretamente a criação de animais e o cultivo de plantas? Seria a mecanização do campo. Então, estou falando de evento climático, viu?
fortes secas, desmatamento ou contaminação dos lençóis freáticos. Então você só vai marcar uma, que é a parte final aqui do nosso texto, que a gente comentou, a última coisa que a gente comentou. Então essa aula aqui eu espero ter ajudado. Não é possível que depois de uma aula dessa, vocês revendo aqui, comentando o assunto do texto, vocês não tenham acertado. Então espero que este vídeo tenha ajudado para que vocês tirem nota 10 aqui e aprendam e levem esse conhecimento para a vida de vocês, exatamente porque são questões que envolvem a vida no nosso lar, que é o nosso planeta. Então essa foi a aula de geografia para o bloco 7 e daqui a pouco teremos também a aula de religião para o bloco 7. Até lá.